Nós estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado Rodrigo Faux. Ele está aqui para conversar conosco. Ele é advogado do David e do Igor. Então já faço direto, doutor, a pergunta. Como é que a Alana foi condenada e os seus 3 clientes que estiveram na cena do crime foram absolvidos? Absolutamente não pegaram nada. Boa noite. Boa noite, Paulo Gomes. Boa noite, Ricardo. Boa noite, os ouvintes, os espectadores. Bom, o que eu posso explicar de uma forma bastante simples é que a responsabilidade no Brasil ela é individual. Você não pode responsabilizar uma pessoa, punir uma pessoa simplesmente por estar com outra no momento de um delito ou quando eles não têm a intenção de cometer o delito que aquela pessoa está cometendo. Isso é básico no nosso direito penal, não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo, em que você não pode realmente trazer para essa pessoa a punição de algo que ela não cometeu. E é isso. Nós temos que analisar o que foi passado para os jurados, ficou bastante claro, bastante evidente com as provas que foram apresentadas, que ocorreu um momento anterior, que foram os momentos da agressão, quando tinha aquele fervor em que se acreditava que ele estuprou, que foi as palavras do Edson, ou que ele fez uma violação, que ele cometeu algum crime. Mas após isso, foi um outro momento. E aquele momento lá, no momento em que o jogador foi executado, ficou comprovado que os meninos não cometeram o crime, não auxiliaram, não participaram, não executaram, não seguraram. Isso que ficou comprovado. E por isso que eles foram absolvidos, por uma questão de prova, probatória. Eles não carregaram o corpo? Não carregaram o corpo. Tinha marcas, e nós mostramos isso, as marcas em laudos, em depoimentos, que realmente fez um rastro até lá, compatível com o que o Edson diz, que ele arrastou o corpo. Inclusive no próprio corpo do jogador tinham lesões que eram compatíveis com isso. Então ficou comprovado, pode até parecer um pouco estranho, mas o processo penal ele trabalha com provas, ele não pode trabalhar com achismo, com algumas coisas que as pessoas acham, que o investigador acredita. Não é com isso. Nós temos que trabalhar com provas. Nós estamos recebendo aqui também o Vilches, que acompanhou lá diretamente os fatos. Vilches, você viu a reação da absolvição, né, dos 4 e a condenação de 3? Paulo, eu queria puxar esse assunto aqui, não sei se você vai concordar comigo, mas depois que tudo passou, conversamos hoje mais cedo, eu fiquei pensando se nós da imprensa, de repente, nós não cometemos uma falha ao lidar, com todo respeito, com os teus clientes. Se de repente, até mesmo o Ministério Público, nesse julgamento, não deixou de lado os clientes do Dr. Faux. Se o Ministério Público, por exemplo, no seu julgamento, ficou tão focado na família Brits, que de repente esqueceu o David, esqueceu o Igor King, esqueceu o Eduardo. Eu falo isso porque até hoje, conversando com os colegas, a gente, como notícia, a gente acaba esquecendo um pouquinho. E a gente acabou focando tanto ali nos 3 da família, que todo mundo, onde quer que você vá, São José dos Pinhais, ou aqui em Curitiba, ou região metropolitana, todo mundo sabe na ponta da língua quem é quem. Mas pera lá, você está querendo dizer que o Ministério Público, na hora do tribunal do júri, não se esforçou o suficiente para mostrar que os 3 rapazes teriam supostamente praticado o crime? Não. O doutor Nilton Ribeiro está aqui, daqui a pouco ele vai poder me ajudar com isso. Mas na primeira oportunidade, 2h30 de debate, em que o Ministério Público e o doutor Nilton também tiveram ali a oportunidade de conversar com os jurados, das 2h30, aproximadamente umas 2 horas foram dedicadas a falar da família Brits. Não que não tivessem falado aqui dos 3 clientes, não é isso. Mas assim, o foco foi na família Brits. E de repente ficou aquela dúvida, será que tivessem forçado um pouquinho mais a mão? Se o Ministério Público tivesse trazido elementos mais, como por exemplo, eu fiquei pensando aqui com o doutor, se tivesse trazido aqui, por exemplo, um depoimento dos policiais civis, de perícia, de delegado, mostrando essa tese. Isso que o doutor acabou de falar, não, eles não puxaram. Veja, o laudo é inconclusivo, mas se você causar aquela dúvida no jurado, quem sabe? Porque um dos jurados, Paulo, ele chegou no final dos quesitos, ele chegou e perguntou: qual foi a participação? Qual foi dos 3 que começou a dar cotovelada ali? A gente sabe que quando nós temos um julgamento, na dúvida se absolve.
Pode ser talvez isso que você esteja colocando. O julgamento foi tão centrado que o jurado ficou na dúvida e absolveu. Agora, doutor, o senhor defendeu uma pessoa que era casado com a Alana, certo? Certo. Aí nós temos a Alana, uma estudante de direito, para se formar, e aí temos o casal, ele solto, ela achando que ia se formar este ano e ela presa. Como é que foi a reação ao receber a notícia de que a mulher dele estaria em cana e já? Então, mas primeiro, eu só gostaria de fazer um comentário breve em relação ao que o Ricardo comentou. Na minha visão, independentemente se tivessem feito foco ou não nos meus clientes, eles não conseguiriam a condenação. Poderia tentar fazer o que for, chamar o investigador, o delegado, o papa, não importa quem. Não tinha provas e por isso que eles foram absolvidos. Eles foram absolvidos porque eles são inocentes em relação à execução. E ponto. O restante são só hipóteses e hipóteses que jamais poderão ser confirmadas e analisadas. Segunda pergunta, em relação a Alana. Claro que foi um choque pro David. Óbvio que foi um choque para ele. Ele esperava, ontem era o aniversário dele, inclusive. Ele esperava ficar com a esposa dele, mas a prisão, independentemente dela não ser minha cliente, ela não é minha cliente, deixar claro, é uma prisão absolutamente ilegal, na minha visão, como jurista. Não tem como você pegar uma pena de 6 anos pelo tribunal do júri, que sequer seria uma pena de homicídio, foi por fraude processual, coação no curso de processo, e iniciar a execução da pena, mandar prendê-la naquele momento. Isso daí certamente que o tribunal vai soltá-la nos próximos dias, próximas semanas, e ela vai poder tocar a vida dela como ela entender. Rapidamente, doutor, para uma pessoa exercer a advocacia, tirar a carteira da ordem, a legislação diz que a pessoa precisa ter idoneidade moral. A confirmar-se a condenação da Alana, como é que ela teria idoneidade moral para exercer a profissão de advogado ou até mesmo prestar um concurso público? Olha, essa é uma pergunta interessante. Não parei para pensar sobre isso, mas a princípio, já digo, idoneidade moral é um conceito bastante amplo. O que é uma pessoa idônea? Não é simplesmente por ter sido condenada por um crime que perde a idoneidade. Até mesmo porque é uma série de fatores. Será que no caso não, dela, misturado, se for confirmado pelo tribunal o cumprimento de uma pena, de uma fraude processual, num crime bárbaro como este, a pessoa conclui o curso de direito que ela já está finalizando. Quer dizer, iria talvez finalizar porque pode ser que não consiga. Uma hora ela vai finalizar esse curso. Tem idoneidade moral? olha, como eu falei, é uma discussão, né? É uma discussão, não me compete, mas eu acredito que há possibilidade de você fazer uma análise, até mesmo porque esse processo, em relação a ela, provavelmente vai demorar. Ela deve apelar, deve conseguir. Eu não vi, porque o juiz ele não leu essa parte da sentença para a pena ficar tão alta em relação à coação. Imagino que as 5 coações, Ricardo, tenha sido porque ele somou as 5 coações quando você tem que fazer uma única com aumento de pena, uma questão técnica, mas é uma situação ali que vai ser consertada. Então, há muitas etapas para frente. Então, não necessariamente isso vai ser analisado agora. Eu tenho as minhas dúvidas. Se for falar por mim, eu tenho as minhas dúvidas. Inclusive quanto à idoneidade. Eu acho que certas situações, elas... podem ocorrer com qualquer um, claro, não estou dizendo nessa, mas o homicídio nós sabemos que é algo que todos estão expostos a acontecer de uma forma ou de outra, é um crime comum, né? Você para defender sua esposa, ou mesmo no trânsito, eventualmente acontece uma situação, todos podem estar um dia naquele lugar. Mas eu entendo o que você falou, concordo que vai ter uma margem de discussão bastante grande aí em relação à idoneidade moral, né? Mas não serei eu que vou julgar isso, com certeza. Doutor, quero agradecer a sua presença aqui na RIC TV Record. Nós, desde o início, nós abrimos sempre espaço para a acusação, para a defesa, para as versões. A justiça, de certo modo, foi feita, a população assim entendeu, porque é o tribunal do júri que deu o veredito final. Perfeito. Vamos aguardar, então, se a Alana é ou não inocente em decisão final transitada em julgado. Perfeito. Tá bom? Obrigado, Paulo. Boa noite. Obrigado, Ricardo. Vilches, você já volta que nós vamos conversar com o doutor Newton, que aqui está presente também. Porque nós vamos continuar esse debate com o outro lado para saber se pessoas que espancam outras saem livremente pela
de qualquer tipo de punição. Foi o que aconteceu, né, doutor? Então, Mas aconteceu porque o Ministério Público agora, se quiser, ele vai poder denunciar por lesão corporal. Perfeito. Daí é uma outra situação. Perfeito. É que a acusação foi uma acusação que não correspondeu à realidade. Esse fato aqui é importante, o doutor está trazendo a possibilidade, foram absolvidos desses crimes, o senhor está nos trazendo a possibilidade agora, então, de uma nova denúncia agora pela lesão corporal. Pela lesão corporal. Então você vê que... Você já viu isso, Paulo Gomes, acontecer? Você viu só? Você já viu isso acontecer? Já vi acontecer. Já? Eu Já. nunca vi. É raro. É muito. Ser absolvido de um crime e ser denunciado por outro. É raro, mas é possível. Doutor, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.